Essa videoaula é sobre exercícios do tópico de simplificações. Substitua um sistema de carregamento que atua sobre a viga por uma força e um momento de binário resultantes equivalentes no ponto O. Então, o que o problema pede para a gente, né? Pede, dado, todas as informações da figura, que falamos qual é a força resultante desse sistema, o ângulo dessa força resultante e qual que é o momento, em relação ao ponto O, certo? Então, sabemos que força resultante é igual ao somatório de forças. Então, somando em x, nós temos quem? Nós temos a componente de 450 newtons, que é igual a menos, que ela vai estar apontada para cá, 450, o ângulo é de 30, então, seno de 30 graus, que é igual a menos 225 newtons, certo? Aplicando isso para y, nós temos, olhando ainda 450 newtons para baixo, então, menos 450 newtons cosseno de 30, e mais essa força aqui de 200 newtons, mais 200, que é igual a, então, menos 189,71 newtons. Então, daqui, nós temos a força resultante em x assim, valendo aí 225 newtons. A força resultante em y assim, valendo aí 189,71 newtons. Logo, a nossa força resultante está aqui, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, daqui nós tiramos que a nossa força resultante, é raiz quadrada ali de menos 200, raiz quadrada de 225 e de 189,71. Estamos olhando apenas o triângulo aqui dessas forças, que é igual a 294,30 newtons, e tiramos quanto que vale alfa, Sabendo que a tangente de alfa ali é o Fy sobre o Fx, nós temos que alfa vai ser tangente a menos 1 de 189,71 sobre 225. Portanto, alfa vale 40,14 graus. Só que nós estamos considerando aqui, Então, se a gente fosse olhar em relação a x, o θ seria isso aqui no sentido, anti-horário. Então, quanto que vale o θ? 90 mais alfa, logo o θ aí vale 130,14 graus. Analisando agora o nosso momento resultante, nós temos que o momento resultante aí em relação a O vai ser o quê? Cada uma dessas componentes, Então, 200, as componentes aqui, Fx e Fy, vezes respectivas distâncias. Então, começando pela, 450 seno de 30 aqui, que é o nosso Fx aqui, em relação a O, o x está aqui, ó. Então, tem esse braço, vai girar, então, nesse horário, nesse sentido, que é anti-horário. Então, dá aqui, ó, 450 seno de 30 vezes essa distância que é 0,2. Y, a distância aqui vai ser 1,5, nesse sentido, então vai girar assim. Então, a alavanca está aqui, ó, certo? Então, vai ser menos 450 cosseno de 30 vezes essa distância que é 1,5. E agora 200, Então, a alavanca está aqui, ó, do 200, vai girar nesse sentido. Então, 200 vezes 2 mais 1,5, então, mais 200 vezes, 3,5, que é 1,5 mais 2. E esse momento aqui, que está nesse sentido, então, é negativo, menos 200. Então, esse momento resultante vai dar menos 39,58 Newton metro. Lembrando aqui que o nosso sistema de convenção,
x, y, momento positivo aqui, sempre, ok? Uma outra forma de escrever isso seria falar que é o momento em relação a O igual a 39,58 Nm, porém, né, considerando que ele está nesse sentido. Ou, aproveitando esse embalo, né, de mostrar aqui novas formas de apresentar o mesmo resultado, nós poderíamos falar em relação a esse ângulo aqui, que é FR, né, o ângulo de FR, vou pôr aqui o ângulo de FR, chamando ele aqui, vou chamar ele até de alfa, para ficar igual a figura. Então, nosso alfa, né, que seria ali, seria 40,14, considerando, né, o ângulo assim, ok? É uma outra forma de representar. Portanto, nosso resultado final é FR igual a 294,30 newtons, né? O momento restante de menos 39,58 Nm, a gente está considerando aqui a nossa notação padrão, e o nosso ângulo de 130,14 graus. Substitua o carregamento sobre a estrutura por uma única força resultante. Especifique onde sua linha de ação intercepta o membro AB, medindo a partir da extremidade A. Força resultante, então nós precisamos somar todas as forças envolvidas. Logo, vamos somar, estamos trabalhando aí no sistema cartesiano XY, né? Nós vamos ter que fazer a decomposição dessas forças. Então, vou ter aqui, ó, a decomposição dessa força aqui e aqui, a decomposição dessa força aqui e aqui, e essa força já está decomposta em X. Então, sabendo disso, né, nós temos força resultante igual ao somatório de forças. Então, força resultante aí em X, somatório de forças em X, vai ser igual, pegando 250 aqui, né, positivo, pelo triângulo semelhante, 250, 4,500. Menos 500 aqui, está no sentido negativo, né, cosseno de 30. E 300 também no sentido negativo, menos 300, que é igual a menos 533,01 newtons. Fazendo a mesma forma, né? De forma análoga aí. Para y, nós temos 250 vai estar apontando para baixo, então menos 250, 3/5. E 500 vai estar apontando aqui para cima, né? Então, mais 500 seno de 30, que é igual a 100 newtons. Então, a nossa força resultante vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados, então 533,01 ao quadrado mais 100 ao quadrado, raiz disso tudo, sinal que não importa, né? O quadrado já elimina, estou considerando apenas o triângulo, então 542,31 newtons. Então, a gente tem aqui uma força, né, em Y, força resultante aqui em Y, uma força resultante em X, menos, né, 533,01, e pela lei do paralelogramo, nossa força resultante. Então, considerando esse ângulo aqui igual a alfa, nós temos que alfa é tangente de quem? Tangente a menos 1 de quem? 100 sobre 533,01, que é igual a quê? 10,63. Se a gente olhar no sentido aí positivo de x, vou chamar aqui de θ, quem é θ? É 180 menos alfa, que é quanto? 169,37 graus. Ok, encontramos a força, mas o resultado, né, o enunciado, pede para a gente aí uma linha de ação que intercepta o membro AB, medindo a partir da extremidade A. Ou seja, ele quer saber, mudando a cor aqui, ó, onde que a nossa força resultante, do jeito que está mostrado ali, está. Se ela está aqui, se ela está aqui, se a linha de ação dela intercepta aqui, intercepta aqui, intercepta aqui. A gente não sabe, então a gente sabe que ela está a uma distância D qualquer aqui. Quanto vale esse D? É isso que o problema está pedindo. Para a gente encontrar esse D, então, o que a gente tem, né, pelos princípios lá dos momentos? O momento resultante, nesse
ponto A, que é a partir daqui que está pedindo, né, para considerar, a partir da extremidade A, vai ser igual à soma dos momentos em A. Quem que é o momento resultante em A? É o momento gerado pela força resultante. Então, a força resultante, pegar esse modelo aqui, ó, ela vai ter a sua composição aqui em X, né, a sua decomposição, e a sua decomposição em Y. Sua decomposição em Y não gera momento, linha de ação está passando no ponto A, né? Não tem essa distância perpendicular. Então, a gente vai ter só a força ali, a força resultante em X, vezes essa distância que a gente não sabe. Como está orientado para cá, a alavanca está aqui, ó. O que vai acontecer, né? Quando a gente pôr uma força aqui nessa alavanca? Ela vai tender a isso aqui, ó, sentido anti-horário. Então, momento positivo, 533,01 vezes D, que vai ser igual ao quê? O somatório dos momentos. Quem são esses momentos? São os momentos gerados, né, pela força de 500, de 250 e de 300 newtons. Então, começando pela de 250 aqui, ó, essa decomposição em X e em Y, ambas vão gerar sentido o quê? Horário, né? Nossa convenção, sempre lembrando, X, Y, né? Momento positivo aqui no sentido anti-horário. Então, nossa decomposição de 250 vão gerar momentos aí, tanto em X quanto em Y, né? As decomposições vão gerar momentos negativos. Então, nossa força aqui em X vai ser o momento, né? Menos 250 vezes 4/5. Qual que é a distância? É isso tudo. Então, é 1 mais 1 mais 1, então 3. E Y, né, vai ser menos 250, a componente Y, né, vai gerar qual momento? Vezes essa distância aqui, ó, meio, certo? Aqui, ó. Agora, analisando essa força de 500, né? Tanto essa decomposição em Y, a alavanca tá aqui, ó, vai gerar nesse sentido. E em X, ó, tá aqui, vai gerar nesse sentido. Então, em X, ela vai ser momento positivo e em Y ela vai gerar momento negativo. Então, sabendo disso, vai ter 500 cosseno de 30 em X vezes quanto? A distância perpendicular em 2 menos 500 seno de 30 vezes essa distânciazinha aqui que é 0,2. Certo? Voltando agora, só a nossa força de 300, ela já está totalmente perpendicular, distância 1, vai gerar momento nesse sentido. A alavanca está aqui, ó, então vai tender a fazer esse movimento alavanca. Então, mais 300 vezes 1. Daqui, então, a gente tem que D é igual a 0,8274 metros, ou 827,4 milímetros. Portanto, né, nossas respostas, força resultante aí aproximadamente 542 newtons, nosso θ 169,4 e o nosso D igual a 0,827 metros.